Copacabana, princesinha do mar. Pelas manhãs tu és a vida a cantar, e à tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. Eu conheço essa voz. Será que é quem eu penso? Que está trancada aqui dentro? Parece a história das Mil Noites. Ela canta dentro de um baú, pedindo para ser libertada. Eu vou salvá-la. Copacabana, eu hei de amar. Doce ilusão. Não existem mais histórias das Mil Noites acontecendo hoje. Só isso. Cantora nenhuma. Só esse invento moderníssimo, rádio de pilha, devido ao gênio do padre Cícero Romão Batista. A modernidade que bota a voz de uma mulher, de um homem, dentro desse aparelho pequenininho assim. Maravilha da ciência. Eu vou guardar a bordo para usar em alto mar. Ih, Marília! Ela está aqui. Existem histórias das Mil e Uma Noites. A princesa estava dentro do baú. Vai ver, eu que não percebi. Devo ter pegado o radinho da mão dela. Marília, eu queria ser você, Marília Gabriela. Eu queria ser, sim, uma Marília Gabriela. Eu queria ser a Marília. Marília, eu tenho maior admiração por ela. Trabalhei com ela como atriz. Atriz maravilhosa, entrevistadora. Eu queria ver se tem aquele jeito inteligente, entendeu? Sério, que faz uma pergunta assim e te olha na cara com aquele olho. Né? Sou sua, mestre, vem. Cantora, atriz, escritora, atormentada, maior apresentadora entrevistadora da América do Sul, do Norte, aqui fazendo sua, digamos, passagem pela televisão seja completa, vindo a um antiprograma de TV, que tá tudo errado, vou ver se a gente melhora depois de hoje. Tive também a honra, o prazer, a alegria de trabalhar com a atriz Marília Gabriela. É a primeira vez que ele está admitindo isso. Por que você nunca fala... Toda vez que fazem a lista das peças que você dirigiu, nunca a nossa está lá. Eu tomei como pessoal isso. Por que você nunca fala do The Play About the Baby? Não, eu falo sempre, Marília. Nunca sempre. vi. Onde foi que você viu eu não falar? Em inúmeros lugares, porque estão sempre comemorando suas glórias todas, e aí você escala todas os seus trabalhos, esse foi assim, assim, assado, e eu olho e falo assim, ele não fala. É porque você pegou peça. Andando, porque a primeira coisa que eu falo é a nossa. Quando você ligou o rádio... Não era rádio, era escrita em jornal. Então você foi na segunda página. Mas a peça te incomodou de alguma maneira? Não, eu adoro a peça. Eu também adorei. Eu adoro aquela peça. Adoro aquela peça. Aliás, a única coisa que... você me disse agora há pouco, é que esse cenário aqui, que tem tudo, de muitas peças, que não tem da nossa, não é? Não. Vai ter. Você lembra que a nossa, o que tinha era só cadeira cercada... cercada com... É verdade!
com fita crepe, pois agora você está no cenário da peça sobre o bebê. Você não pode jamais tirar isso Nunca daí. mais isso vai sair daqui. Isso aqui vai ficar aqui para sempre. Ai, que delícia, adorei. Que é o cenário da nossa peça agora. Temos aqui Adorei. a peça sobre o bebê. Deixa eu botar lá atrás que falta. Isso que você é um craque, tá vendo? Pronto, tem o cenário e agora só preciso me lembrar do texto, como era. É perfeito, porque a gente tinha um grande oleado, era isso como chama aquilo? Era Um linóleo da vida. um linóleo. Tinha a marcação exatamente com fita crepe, cadeira, e tínhamos um cenário... Um fundo, né? fundo. O cenário era do Serrone. Do Serrone, maravilhoso aquele E cenário. o elenco era você, Janequine Na e Simone época Spola. ainda éramos casados, Exatamente. mas eu fazia par com Com Fulvio Stefanini Stefanini em São Paulo, que nós éramos o homem e a mulher, e, claro, os mais jovens, que eram o Gianni E a Simone Spoladori. Que tinha um filhinho que vocês tentavam provar que não existia. Não existia, exatamente. Exatamente. Pois então, agora eu tô. você já não pode se queixar. Sim, não queixo mais. Não me queixo mais. Agora Tá estou vendo? perfeito O aqui. cenário da peça sobre o bebê agora acaba de ser... E é o único que foi feito ao vivo. Adorei. E isso aqui, como eu te disse, é um antiprograma de TV. Então a gente vai confundir tudo, né? Isso a gente já começa confundindo, como dizia o Chacrinha. Você que é uma atriz, você sabe que é primeiro o camarim e depois o palco. Então eu vou fazer ao contrário, vou virar pelo avesso. Então eu vou primeiro pro palco e depois, semana que vem, eu volto para cá, pro camarim com você. Entendeu? A gente vai ao contrário. Senta aqui. É pra sentar? Não sei. Você que sabe. Não, eu tô legal Você aqui. tá legal Tô. aqui? É porque isso aqui é uma máquina de pensar arte. Eu pergunto o que é a arte, aí ela faz assim, me dá, por exemplo, tem uns poemas aqui da Maria Rezende, uma poeta minha amiga, tem aqui um livro da Andréa Pachá, também minha amiga, Segredo de Justiça, tem Wisława Szymborska, muito bom. E Eu Que Amo Tanto, de Marília Gabriela. Você viu? Aqui saiu da máquina de pensar arte, máquina de pensar arte. Eu estava meio apaixonada na época e falava muito de amor. Faz assim porque era uma coisa distante, era internet e Falava tal. muito de Falava muito de amor. muito contato físico dos dedos, né? Depois houve. Mas e aí, eu tive uma vontade louca de falar sobre amor, mas eu queria um amor, aquele amor que extrapola tudo, ou o que se convenciona chamar de amor, e que, na verdade, talvez seja uma patologia do amor, uma paixão. E me lembrei das mulheres do Mada, as mulheres que amam demais anônimas. E fui um dia a uma reunião, se assustaram quando eu entrei, atrapalhei a reunião. Uma foi embora, uma que estava falando parou de falar. Como é que eu vou conseguir falar agora com a Marília Gabriela aqui? Aí eu falei, olha, eu só queria assistir, se vocês permitirem, uma reunião de vocês. E ao final, sim, aí eu vou conversar com vocês, vou fazer uma proposta. E foi lá que eu propus a elas que conversassem comigo. E veio uma de cada vez à minha casa. Foi uma conversa muito íntima, muito particular e muito assustadora para mim, muito reveladora, mais do que assustadora, porque eu me enxerguei muitíssimo lá. Como as minhas amigas e jornalistas e as editoras todas me ligavam depois, meio assustadas, porque se reconheceram. Eu peguei daquelas mulheres a história e, claro, ficcionei um pouco, mas eu precisava que aquela voz que elas tinham ali no meu ouvido se repetisse na escrita. Então, eu ouvia muito aquela... e me lembrava muito delas, me lembro delas até hoje. E aí fui montando aquelas histórias, acrescentando. As histórias são parecidas, elas são parecidas, é uma
perder a compostura por se sentir traído ou se sentir com pouco afeto, porque não passa pela sexualidade. É isso que é curioso. É uma questão de afeto. Às vezes eu falava assim para cada uma, eu falava, e o sexo? Elas faziam, hã? Como? Que é isso? O sexo? Não, tudo bem. E continuavam. Que a problemática era outra. Era uma idealização de um amor que não recebiam e que o buraco era mais embaixo mesmo, antecedente. Não, Eu ia dizer que era o único lugar onde não dava para dizer que o buraco é mais embaixo. Sem sexo. O buraco tá mais embaixo. Tem sexo, mas não importa. Tá, o buraco é mais em Que é cima. uma cabeça diferente de homem, não é? Hormônios diferentes. Então, é uma questão de afeto e também uma herança cultural mesmo. Eu que amo tanto. Depois porque que você foi o que eu pensei, foi o que eu título fica... foi o que eu brilha. pensei. Quando estavam falando do título e tal, eu sugeria a Vivian Wyler, da Rocco, que fez o livro, eu falei, olha, eu pensei numa coisa. Eu que amo tanto, porque eu acho que esse nome quer dizer isso. As pessoas, mulheres que estão vivendo um inferno, estão fazendo da vida de outro um inferno e acham que aquilo é amor, ou nós achamos que é amor. Que a nossa cultura tem muito isso de para amar, não tem, o cancioneiro popular fala que só amou quem sofreu, não é isso? Cine Rodrigues. Tu tem que sofrer para amar, tal. Vingança, Então vingança. eu que amo tanto, eu que amo tanto. É isso. Que maravilha. Você fazer essa cena assim, você... vamos fazer essa peça? Você vai fazer uma declaração de amor. Aquela cena, Marília, como é? Do amor, declarando. Faz aí. Eu amo você demais, eu te amo. Maravilha. Esse livro daria um belo espetáculo de teatro. Deu uns quadros de televisão. Deu uns quadros de televisão e é capaz que deu uma série de televisão. Ótimo. Então vamos fazer essa peça de teatro. Você vai baixar, você vai ler. Vou ler. Depois você vai ver. Dá para fazer uma gracinha grande com isso aí. Mas eu queria te mostrar aqui, já que você conheceu o meu camarim, eu te encontrei lá quando eu estava ali no meu navio. No navio. Mostrei agora aqui a nossa máquina de pensar arte. E eu queria te mostrar que eu também tenho uma mesa muito parecida com a sua, do seu programa. É mesmo? Muito. Tá aqui essa mesa, tá vendo? Isso aqui, ela é equivalente, quer dizer, guarda a mesma proporção de entrevistador que você é e que eu sou. A distância é a mesma A distância é mesmo? entre um e o outro. De que lado você senta? Tanto faz. Não. Não. Você tem que saber qual é o seu ângulo. Você que está fazendo televisão agora, Não. você tem que saber. Então, qual é Por o bom pra exemplo, eu você? vou te contar. O meu é o lado esquerdo. Então eu me sento sempre com as câmeras aqui. E só mudei de lugar uma vez para homenagear uma mulher deslumbrante, que é a Bibi Ferreira, que tem exatamente o mesmo lado que eu. Então, eu evidentemente dei meu lugar a ela. E ela... Você cedeu o seu lado para ela. E eu fiquei com o meu lado péssimo. Então fica com o seu lado bom. Todos os meus lados são péssimos. Você tá querendo... Onde é que você quer? Ali, né? Vai acertando a luz que a gente conversa. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Essa é a minha Eu mesa. achei ótima. Você achou ótima? Achei. As minhas mesas todas para programas de televisão, de entrevista, isso eu aprendi muito tempo atrás, lá nos anos 80. Tem uma história ótima. Eu já te contei a história da Shirley MacLaine? Não. Eu fui entrevistar a Shirley MacLaine em Londres. Ela estava num hotel tão reservado que não tinha nem letreiro na porta, nada. Um hotel boutique, uma graça. Ela mandou o recado, fala para ela pegar uma suíte que depois eu desço, a hora que tiver tudo pronto. Montamos tudo, eu tinha a equipe, que era o câmera, um iluminador... Não, o câmera fazia também a luz, tal, ajeitava ali as coisas, tinha um rapaz para ajudar. Tínhamos um monitor
e a mesa lá, e sentados. Aí chega a Shirley MacLaine. Entrou, como vai e tal. Aí ela olhou aquilo tudo, olhou, sentou, ela falou, está pronto? E eu perguntei para o Paulinho, que era o nome do câmera. Está pronto, Paulinho? Ele falou, tá. Aí ela fez assim, a luz vai ser essa? Aí ele falou, é. Ela falou, então com licença. Levantou, foi lá, tinha um tripé com a luz lá em cima, ela baixou a luz. Foi de um outro lá atrás, ajeitou, virou para ele e falou assim, pode subir a câmera. E ele virou e fez assim, e ela falou assim, suba a câmera. Aí subiu e eu comecei a rir. E aí eu ri, ela falou assim, você não ria e aprenda isso para sempre. É luz baixa e câmera alta. Aí eu volto para São Paulo, eu apresentava o jornal na Bandeirantes, e eu me lembro que sentei na bancada do jornal, a hora que eu olho, a luz está lá em cima, a câmera lá embaixo. E a partir de então eu virei a chata da luz, né? E onde eu vou, eu falo luz baixa, câmera alta. Hoje em dia já existe uma iluminação que torna isso muito mais fácil. Oi, luz, viu, Fernanda? Aí, diz aí para baixar a luz. Mas essa luz aqui já... Mas deixa eu te explicar. Então, as minhas mesas estão... Se não são brancas, elas têm a luz embutida aqui embaixo, inclusive. Então, a gente põe sempre branco a sua. Já está um branco sujo, mas está aqui, né? Bateu o branco, reflete na gente, entendeu ou não? Estamos Del, você deixou a mesa suja? Não, branco sujo, eu estou dizendo de manchado, de antigo. De antigo, tem essa coisa aqui de crepe. É de cenário lindo, não é isso? Mas, então, Marília... Você vai fazer bate-bola agora? É isso? Boa ideia. Vem cá, Henrique, alguém me dá ali o meu iPad. Esse, meu iPad. Esse é o meu iPad patafísico. O programa, ele é patafísico. E eu tenho aqui mesmo, pensei isso, de te fazer um bate-bola, jogo rápido com você. Então faz. Sou péssima para isso. Você sabe que o Kissinger foi o Kissinger muito esperto, muito inteligente. Eu fui entrevistá-lo em Nova York e a hora que eu fui fazer, ele fez assim, isso eu não faço. Eu falei, não, por favor, eu fiz uma louca, né? Ia atrás dele, ele saiu e falou, não vou fazer. E foi saindo, e eu atrás dele, por favor, pelo amor de Deus. E ele olhar e começou a rir. Eu falei, por favor, faz parte do programa, não posso ir embora daqui sem isso, vai estragar o programa, eu tenho que ter. Aí ele começou a rir e falou, bom, vamos lá, vamos tentar. Botei 3 questões, ou 3 palavras, ou 3 temas, e ele respondeu a 3. A hora que eu fui pro quarto, ele falou assim, como eu disse, não vou fazer mais. Isso. Levantou e foi embora. Então, ele fez isso e tem uma atriz, estou falando de coisa de anos atrás, que aceitou, ela fazia muito sucesso na época, aceitou fazer o programa desde que eu mandasse para ela as palavras do bate-bola. E aí eu falei, tá bom, então se é assim, se ela quer vir, só vem, se fizer, manda. Nunca fiz isso, mas manda. E eu me lembro que ela veio e ela fazia assim, ai, que difícil isso. Ai, que loucura! Sensacional! Você vai fazer o quê comigo? Eu vou ler aquelas que eu te mandei. Pois que você me mandou. Pra você fazer... aquelas que você disse que só vinha aqui se eu mandasse. Faz, então. Vem cá, você já entrevistou o Papa? Por que você entrevistou Nunca, o Kissinger, entrevistei tanta gente. a Shirley MacLaine, quem mais? Camille Palha, Arafat, Gaddafi, o Shimon Peres, enfim, tanta gente, fora o Michael York, o Dennis Hopper, um monte de gente. E daqui do país... Aqui todo mundo. Aqui todos os presidentes que tentei, menos o Lula.
que, curioso, passou a carreira dele inteira me dando entrevistas. Crescemos juntos, né, no sentido profissional. Porque quando ele era um líder sindical, eu também estava começando, eu era repórter na TV Globo. E ele foi me dando entrevista a vida toda, eu achava ele uma figura muito especial, interessante. E talvez uma das mais perfeitas entrevistas que eu tenha feito na vida, pelo menos foi reconhecida assim, pelo Boni, que era chefe na época, foi quando eu o entrevistei, fiz um cara a cara na véspera da disputa da presidência, que ele perdeu para o Collor. Eu sei que depois ele deputado, tudo, mas virou presidente. Nunca mais, mas nunca mais. A Dilma também, eu entrevistei enquanto ministra. Como presidente, não houve e-mail. E eu insisto. Tá, se ela vier aqui, eu digo para ela. Tá bom. Ela Faça pode dizer isso, assim, vamos. não, eu só gosto de anteprograma. Sério. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos. Então, plagiador. Plagiador. O que é isso? Que malzinha é essa? Porque eu tô te plagiando. Plagiador, eu acho que somos plagiadores, todos. Todos plagiamos, propositalmente ou não, desde sempre. A partir do momento em que alguém disse alguma coisa, de alguma forma foi transmitido, foi passando, ficou em algum lugar da gente e a gente um dia plagiou. Urucubaca. Urucubaca é um azar danado. Mas eu acho que não tive ainda não. Acho que eu me recuso a admitir. Poesia. Poesia é tão rara hoje em dia, a boa poesia é tão rara, mas você reconhece, você sente na pele, no estômago, você sente por dentro quando a poesia é boa. Cinema. Cinema é uma paixão. Eu sou apaixonada pelo cinema e, no momento, virei apaixonada pelas séries que imitam o cinema, que usam diretores de cinema, aquelas séries extraordinárias. Você já viu Boardwalk Empire? Não. Martin Scorsese que produziu. Tudo é extraordinário e outras trocentas que depois te falo. Xarope. Xarope já foi usado como droga. Música. Música... Eu gosto de... Meu ouvido é afeito à música... Eu tinha um tio que veio morar na minha casa, eu era muito pequena, e ele ficava muito orgulhoso de me ver assoviando jazz americano para os amigos dele. Eu era pequena, 4 anos de idade mesmo, porque era o que ele ouvia. E eu até hoje, a única música que ele toca no piano era uma música que eu ouvia quando ele botava lá para tocar, que era... a Stan Kenton, então é uma música chamada Arthur String Rhythm. Eu gosto desse tipo de música, eu gosto de cantoras muito, cantores, uma música de botequim, cotovelo, eu gosto disso. Escafandro. E gosto de rock também. Escafandro, você está me perguntando? Escafandro precisamos todos os dias, né? Deveríamos sair protegidos por escafandro, porque não pela água, que anda em falta, mas porque, querido, as lágrimas nos inundam. Faltam 2. Arte. Estou lendo um livro agora da Civilização do Espetáculo, que Mário Vargas Llosa escreveu. Você leu? Não. Pois é. E aí ele fala sobre a banalização da arte, não diria isso, mas ele discute o que se transformou, o que se convencionou hoje chamar de arte, no que se transformou a arte. E sem falar mal, falando, mas ele diz que na era do espetáculo, baseia-se em muitos depoimentos e em outros escritores, a coisa está diferente do que já foi. Disse 2, eram 3. Falta mais 1 e depois a última. Pensilvânia. A Pensilvânia! A Pensilvânia!
Uma ponte pêncil com tio Vânia lá na ponta. Sensacional. Para terminar, artista. Artista é você. Você é um artista. Você é um cara que faz com que floresça o melhor do artista com quem você trabalha. Então, eu acho que isso é ser um artista, é trazer a arte de dentro de outras pessoas. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa. Marília Gabriela, obrigado pela entrevista. Eu faço assim, esse tom. Me ensaia. Obrigado pela entrevista. Querido, não, assim, querido, muito obrigado pela entrevista, tá? Obrigada pela disponibilidade. E nós voltamos aqui na próxima semana. Até lá. Se a Marília, que entende disso, mandou, tá mandado. Semana que vem tem mais. Tem toda aquela conversa lá do camarim que eu interrompi com sensacionais revelações patafísicas de Marília Gabriela.